Boa tarde. A greve na Unesp completa 90 dias. Outras categorias também estão paradas em diversos lugares do país. E o que diz a lei e quais são os direitos dos trabalhadores? Ao vivo no estúdio, o professor José Roberto Anselmo fala sobre esse assunto. E tem mais. Distrito 4 é a chance que os empresários de Bauru aguardavam para crescer. Projetos que modificam o plano diretor da cidade e tratam de mobilidade começam a ser discutidos na Câmara. Nesta segunda-feira, 3 projetos entraram na pauta de discussão para serem votados pelos vereadores. 2 deles tratam de políticas públicas de mobilidade e um outro modifica o plano diretor da cidade. Você viu aqui no Unesp Notícias que no ano passado os vereadores receberam uma denúncia de irregularidades no repasse de áreas institucionais de loteamentos autorizados pelo município. Na época, o caso foi avaliado e o Ministério Público pediu mudanças na lei que institui o plano diretor da cidade. O prefeito então enviou à Câmara um projeto de lei que revoga o artigo 43 do plano. Segundo esse artigo, é possível repassar os 5% de área institucional em uma região diferente daquela onde o empreendimento está instalado. Se o projeto do Executivo for aprovado, os empreendedores vão ficar obrigados a reservar a área institucional junto ao loteamento. Para o vereador Lima Júnior, essa é uma questão que precisa ser discutida, pois a revogação do artigo, em vez de beneficiar, pode acabar prejudicando o município. Primeiramente, nós temos que discutir se ele é interessante ou não do ponto de vista de dinamizar a administração da cidade em cima das demandas sociais, principalmente de instrumentos públicos, como, por exemplo, escola, posto de saúde, creche, posto policial, principalmente na região periférica do nosso município. Eu, particularmente, entendo que esse é um instrumento que dinamiza, dá uma dinâmica para o gestor local. Moisés Rossi concorda que o projeto precisa ser discutido e pontua que a Prefeitura já tem condições de avaliar se as áreas que está recebendo são equivalentes às do empreendimento autorizado. A Prefeitura tem engenheiros, tem técnicos que fazem o levantamento de custos, por exemplo, para estabelecer o IPTU. A Prefeitura sabe o custo de cada área em todos os locais da cidade. E a Prefeitura não tem tido prejuízo. O que aconteceu no passado foi instituído o loteamento antes da Prefeitura ter em mãos a área institucional referente àquele loteamento. Os vereadores também discutiram os projetos que criam o Fundo e o Conselho Municipal de Mobilidade. O principal objetivo é formular políticas públicas voltadas à mobilidade urbana. O Conselho seria um órgão consultivo, com 15 membros do poder público e 15 membros da comunidade. Para a vereadora Thelma Gobi, a importância da proposta está na possibilidade de ouvir as necessidades dos bauruenses. Você dá direito àquele que usa e que participa da mobilidade urbana de se expressar e de apontar para onde o poder público tem que olhar e prover as soluções. As mesmas pessoas que usam o meio de locomoção privada, têm seus automóveis, elas têm que contribuir, elas vivem o dia a dia. Então sabem onde está o estrangulamento, onde tem necessidade. Já o Fundo Municipal de Mobilidade seria vinculado à Prefeitura. Teria a função de dar suporte financeiro aos investimentos em diferentes sistemas de transporte e acessibilidade. Apesar das discussões, 2 desses projetos, o que cria o Fundo Municipal de Mobilidade e o que redefine as regras para áreas institucionais, foram sobrestados por 3 sessões. Já o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Mobilidade foi aprovado pelos vereadores. O mesmo resultado teve, em segunda discussão, o projeto de lei que proíbe o uso de aparelhos sonoros sem fone de ouvido no transporte público de Bauru. Quem não respeitar pode ser retirado do ônibus. Uma frente fria passa pelo estado de São Paulo e traz chuva a algumas regiões. Provavelmente essa chuva não chega por aqui, mas pelo menos a umidade do ar melhorou e o calor diminuiu.
Chove em pontos isolados do estado de São Paulo, no leste e oeste, nas regiões de Campinas e Assis, respectivamente. Amanhã essa frente fria deixa o estado e o clima volta a ficar seco. As chances dessa chuva chegar a Bauru são mínimas. A umidade do ar está mais confortável nesta tarde, agora é de 47%. Temos ventos de brisa a 9 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 17 e 28 graus. São as mesmas máxima e mínima previstas para amanhã. A Secretaria da Educação de São Paulo recebe até esta sexta-feira as matrículas para quem deseja cursar o ensino médio em 2015. As inscrições devem ser feitas por estudantes que não estão frequentando a rede pública neste ano. O cadastro também pode ser feito por interessados na educação de jovens e adultos. Para se matricular, o responsável deve comparecer a uma escola estadual e apresentar documentos que comprovem o nome, a data de nascimento, o endereço e o telefone do aluno. Logo depois do intervalo, o assunto são os direitos dos trabalhadores nos momentos de greve. O professor de Direito Constitucional José Roberto Anselmo conversa com a gente ao vivo. Você pode participar da entrevista mandando perguntas e comentários para a gente. E ainda hoje, com o Distrito 4, empresários esperam que indústrias possam crescer. O Nesp Notícias volta já já. Hoje, a greve na Unesp completa 90 dias. Não são só os servidores das universidades públicas estaduais que estão paralisados. Profissionais de outras categorias entram em negociação por reajuste salarial, o que acaba gerando mais greves. E para entender quais são os direitos dos trabalhadores e os limites de uma greve, a gente conversa agora com o professor de Direito Constitucional da IT, José Roberto Anselmo. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Professor, em quais circunstâncias o trabalhador pode fazer a greve? O trabalhador pode manejar a greve sempre que algum direito dele for negligenciado pelo empregador com a participação do sindicato. Então, antes da deflagração da greve, o sindicato ele deve buscar uma negociação com o empregador e depois, se essa negociação se tornar impossível, a partir daí é possível a deflagração da greve por meio de uma assembleia que é convocada anteriormente para que os trabalhadores possam decidir ou não sobre esse movimento de paralisação. Então, não só as questões econômicas, mas também outras questões relativas com a segurança do trabalho, por exemplo, podem ser objetos aí de reivindicação da pauta que é votada pelo sindicato antes da deflagração da greve. E tem alguma diferenciação para servidores públicos e profissionais de empresas privadas? Sim, a Constituição Federal ela definiu o direito dos trabalhadores comuns de fazer a greve. E para os trabalhadores, também os trabalhadores do setor público, servidores públicos, também o direito à greve. Contudo, havia um problema relacionado à regulamentação do artigo 42 da Constituição, que prevê esse direito de greve. Ele prevê o direito de sindicalização e o direito de greve. Entretanto, o governo federal não elaborou a lei a tempo, né, para que os servidores pudessem exercitar esse direito. Quer dizer, não regulamentou, né? Exato. Acabou deixando passar a regulamentação. Foi feita só a Lei 7.783 em 99, que é a lei hoje aplicada para os trabalhadores comuns, e a lei que seria aplicada para o setor público acabou sendo deixada de lado, quer dizer, não foi feita. Então, por essa mora legislativa, quer dizer, do Congresso realizar a elaboração dessa lei, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar o posicionamento de que a Lei 7.783, de 99, poderia ser utilizada também para os casos de greve de servidores públicos. Em quais situações a greve pode ser considerada ilegal? A greve é considerada ilegal sempre que há o abuso do direito de greve. Quando, por exemplo, os trabalhadores acabam levando situações que já foram decididas ou que não fazem parte de um direito tão imediato de ser regulamentado, ou quando eles promovem, por exemplo, uma série de piquetes, não é, e resolvem aí abusar do direito de greve. Quando ela não cumpre os requisitos da 7.783 de 99, a greve pode ser considerada abusiva. Mas é sempre uma definição da Justiça Judicial. Sim, é sempre uma definição do Poder Judiciário que, analisando os fatos, vai verificar se
o sindicato, por exemplo, convocou a assembleia, se houve votação, se houve a comunicação no prazo correto, são 72 horas nos casos de serviços essenciais e 48 horas nos outros casos, né? Então, ele verificando os requisitos para a deflagração da greve, ele pode julgar se essa greve ou não é abusiva. E a empresa, a empregadora, ela tem o direito de cortar o ponto do funcionário que está em greve? Durante o período de greve, o contrato de trabalho fica suspenso, o que significa dizer que o empregado não está trabalhando, né? E que, portanto, não faria jus à remuneração. Ocorre que, após o término da greve, por meio de acordo entre patrão e empregado ou por decisão do Poder Judiciário, aqueles dias paralisados podem ser pagos para o servidor, se for, ou para o empregado, se for considerado uma greve legal. Então, sempre com a intervenção do Poder Judiciário ou por meio de um acordo, é possível que haja o pagamento desses dias em que a pessoa ficou parada por conta da greve. Mas tem muitos empregadores que eles mantêm o pagamento do salário, né? É possível que o empregador, durante esse período, até por uma questão de justiça, né, e de negociação, mantenha o pagamento dos dias parados, né? Desde que não haja um abuso muito grande, um egoísmo de classe, vamos imaginar assim, né, muito grande, é possível que os empregadores paguem esses dias. Sim. Mas então, o funcionário em greve hoje, que está com o salário suspenso, ele pode ter esse salário pago mais tarde? Sim, pode ser ressarcido. Se a justiça definir. Se a justiça definir, é possível que haja o ressarcimento desse período aí que ele ficou em greve, não é? E o grevista, professor, tem o direito de impedir a passagem de colegas de trabalhos que queiram continuar desenvolvendo suas atividades ou trabalhos que envolvam a prestação de serviço à comunidade, clínicas, por exemplo, os funcionários grevistas podem impedir que eles funcionem? A lei diz que é possível ao movimento grevista persuadir os colegas, até como uma forma de esclarecimento dos motivos da greve, o porquê que está acontecendo a paralisação. A gente sabe que grande parte dos funcionários não se deslocam até as assembleias, né? Por uma série de motivos, né? Então, é possível a lei prever isso, que haja a persuasão dos outros funcionários, desde que ela seja feita de maneira pacífica, sem que haja confronto, sem que se impeça a entrada daquele funcionário que quer efetivamente trabalhar, não é? Então, nesses casos, é perfeitamente possível. Quando há atendimento à coletividade, é óbvio que o movimento grevista tem que ter essa sensibilidade, né? Principalmente de manter aí um percentual, geralmente fixado pela Justiça, de atendimento à coletividade, né? Para que os serviços não sofram aí uma interrupção na prestação de cada um deles. Para a gente concluir, quando se chega a uma situação que não se vê uma saída, tanto empregadores quanto funcionários, eles não cedem, como que se resolve esse impasse? Neste caso, o correto é um dissídio, a instauração de um dissídio, que seria, na verdade, uma interveniência da Justiça, no sentido de resolver a greve. E aí, então, arbitrar os pontos em que há conflito, né, desde que não haja um acordo entre patrão e empregado, um acordo judicial entre patrão e empregado, que o juiz possa fazer o papel aí, portanto, de mediador nesses interesses de conflito para resolver o problema. Então, boa parte dos movimentos grevistas acabam indo parar no judiciário para que o judiciário resolva, então, porque sempre há um ponto de tensão. Óbvio que o empregado quer um pouco mais, o empregador quer ceder menos, então aí, às vezes, o judiciário tem esse papel fundamental de resolver essa questão. Tá certo, José Roberto, muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado. Mais um rápido intervalo e na sequência você vai ver que empresários contam com o Distrito Industrial 4 para expandir os negócios. O Nesp Notícias volta já já. Voltamos e queremos saber a sua opinião. Você consegue guardar parte do seu salário até o fim do mês? Quanto? Até R$100, entre R$100 e R$500, mais de R$500 ou você não consegue poupar dinheiro? Acesse o nosso site e vote por lá, ou então pelo nosso aplicativo de interatividade para TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá você também confere outras informações sobre as reportagens do dia.
A gente vai falar agora de desenvolvimento industrial. Os primeiros projetos para a concessão de áreas no Distrito 4 já estão na Câmara de Vereadores. Para os empresários, essa é a chance de ampliar os negócios. Mas o diretor regional do Ciesp acredita que o distrito ainda não será suficiente para comportar todas as empresas. Esta gráfica no Jardim Bela Vista tem 14 funcionários e trabalho não falta por aqui. A produção até poderia ser duplicada, mas hoje a ampliação não pode ser concretizada por falta de espaço. Em 26 anos, a gráfica já mudou 4 vezes de prédio. Neste aqui, ela está há cerca de 20 anos, mas os 290 metros quadrados já não comportam mais a produção. No local não cabem mais máquinas. Esta pilha de papel, por exemplo, deveria ser armazenada em prateleiras, mas acaba ficando no meio da fábrica. Situação que prejudica também os funcionários. Com dificuldade para transitar entre uma máquina e outra, acabam produzindo menos. Como o prédio é alugado, de acordo com o dono da gráfica, mudar mais uma vez está fora dos planos, pois impactaria no orçamento. Por isso, Flávio e o sócio manifestaram interesse por uma área no Distrito Industrial 4. Você ganha o terreno, né? E tem 2 anos para construção e eles já vão dar com tudo, né? Toda a infraestrutura, né? Água, encanada, luz, esgoto, asfalto. Então seria ideal. De acordo com o empresário, a previsão é que sejam investidos R$300 mil na construção do novo prédio, que terá entre 600 e 800 metros quadrados. Vai ter mais maquinário, com isso vai aumentar o funcionário, né? Praticamente duplicar funcionário. O Distrito Industrial 4 está localizado na zona norte da cidade, próximo do bairro Quinta da Bela Olinda. São 370 mil metros quadrados que vão comportar até 90 empresas de pequeno e médio porte. Os primeiros projetos de concessão de área já foram encaminhados à Câmara. Depois de aprovados, os empresários têm até 2 anos para começar a operar no local. É a maneira como você vai fazer o layout. O Wagner e o Sandro também estão ansiosos para mudar para o distrito. Eles são donos dessa oficina que faz a manutenção de máquinas e veículos oficiais. Aqui o problema também é falta de espaço. Sem um pátio, muitos veículos ficam do lado de fora aguardando o conserto. Hoje realmente está um pouco difícil para a gente ampliar nossas linhas de atuação em virtude do espaço físico. Já está comprometido com os contratos que nós temos na empresa. E propriamente o local já está saturado. Hoje, 14 funcionários trabalham na oficina. Com a mudança para o novo prédio, Wagner acredita que, de imediato, outros 8 sejam contratados. Para o prefeito Rodrigo Agostinho, esse é o principal objetivo do novo distrito. A ideia é que a gente gere aí um novo centro de empregos na cidade, enfim, tem aí um novo centro gerador de empregos na cidade. Eu acho que isso vai ser muito bom para todos, inclusive nesse momento que a economia passa por um período de desaceleração, a gente ter pessoas em Bauru investindo na construção de empresas novas e depois no funcionamento dessas empresas, eu acredito que isso vai ser muito bom para a economia. Mas, em entrevista ao programa Bauru SA da TV Unesp, o presidente do Ciesp, Domingos Malandrino, fez críticas ao modelo de distrito adotado pela prefeitura. Se der um aporte em Bauru hoje de uma indústria que precisa de 20, 30 mil metros quadrados para colocar a sua empresa e coisa e tal, eu tenho certeza que o Distrito 4 não vai atender a essa necessidade e o prefeito vai ter que sair correndo em busca de alguma área para resolver o problema desse empresário. Rodrigo rebate e afirma que a proposta do Distrito 4 é atender o pequeno e médio empresário e que a prefeitura tem outros planos para as empresas de grande porte que quiserem se instalar na cidade. O Ciesp está muito equivocado, como sempre o Ciesp em Bauru é uma entidade equivocada. O Distrito 4 é um distrito para pequenas e médias empresas. Nós temos sim planos para trazer uma grande empresa para a próxima etapa, que é o Distrito 5. Para o Distrito 5 nós vamos estar trabalhando sim para trazer uma grande empresa, o projeto já está sendo gestado, numa área de 400 mil metros quadrados. Agora, o Distrito 4, o projeto dele, que é o projeto que inclusive passou pelo CADEM, com a participação do Ciesp,
é um distrito para pequenas e médias empresas, que são as empresas que mais geram empregos no país. O assunto agora é cultura. O Museu Ferroviário de Bauru comemora 25 anos hoje e oferece uma programação especial de aniversário. As atividades vão até a próxima sexta-feira e são abertas a toda a comunidade. Eu converso agora com o secretário municipal de Cultura, Elson Reis, que nos dá mais detalhes. Secretário, qual que é a importância desses 25 anos do museu para a cidade de Bauru? Olha, é um museu temático que trata dessa importante característica da nossa história, da história de Bauru, que é a questão da ferrovia, as relações e a influência da ferrovia na própria formação e crescimento da cidade. E é um museu que, diferente de outros tantos que foram abertos na mesma época, permaneceu aberto com todas as dificuldades, momentos mais difíceis, momentos de maior avanço, mas que conseguimos chegar até aqui e está vivendo um momento bem legal, ampliação de área, investimento, enfim. Até sexta-feira, quais são as principais atividades que vão ser realizadas em comemoração? Na sexta-feira, a partir das 20 horas, ali na Gare da Estação Central, uma apresentação conjunta especial, um repertório especialmente preparado para essa ocasião, da Orquestra Sinfônica Municipal, com a Companhia Estável de Dança, também um corpo municipal da Secretaria Municipal de Cultura. Uma apresentação única, né, que vai trazer essa temática em homenagem aos 25 anos do museu. Entrada gratuita. Muito obrigada, secretário. E outras informações sobre a semana em comemoração ao aniversário aqui do museu podem ser obtidas pelo telefone 3212-8262. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. E uma outra dica cultural, essa é para você programar desde já a noite de amanhã. É o tributo que o cantor Felipe Cato faz a Cássia Eller no Sesc. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Dono de uma voz afinadíssima e badalado como um dos principais representantes da nova geração da MPB, o Felipe Cato não esconde de ninguém que a cantora Cássia Eller exerceu uma influência enorme sobre a carreira dele. Por isso, essa apresentação aqui em Bauru tem um sabor especial e tem uma carga emocional muito grande para o intérprete. No repertório estão cerca de 20 músicas memoráveis da Cássia Eller, incluindo grandes sucessos como Malandragem, Relicário, Segundo Sol e Por Enquanto. Sem saber que o pra sempre, sempre acaba. O show do Felipe Cato é amanhã às 9 da noite no Sesc Bauru. Se você se interessou, ainda tem ingressos disponíveis. Eles custam R$20 a inteira, R$10 a meia e R$4 para comerciários matriculados no Sesc. O Unesp Notícias termina agora. Reveja as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.